Capítulo 180 Problema. Tradução, em revisão, GP. Uma luz verde contendo intenção assassina foi violentamente disparada em Lindung. Um pouco assustado, a ponta de seu pé empurrou o chão, enquanto sua silhueta rapidamente recuava. Enquanto isso, com um pensamento, energia mental se juntou à sua volta para formar uma barreira defensiva. TCH. A defesa de energia mental não conseguiu ter um efeito muito significante, e a luz verde a rasgou em praticamente um instante, antes de continuar seu caminho sem perder velocidade até a garganta de Lindung. No entanto, embora ele não tivesse conseguido parar o ataque por muito tempo, tinha sido o bastante para Lindung conjurar sua alabarda. Com sua força Yuan, a alabarda cortou o ar e colidiu contra a luz verde. Bang! Uma onda de energia explodiu do epicentro da colisão, com um forte vento sendo disparado em todas as direções. O corpo de Lindung também foi empurrado uma dúzia de passos para trás, antes de ele se estabilizar com sua alabarda no chão. Nível Yuandan perfeito. Tendo se estabilizado, uma luz de surpresa passou pelos olhos de Lindung. Isso se devia por ele ter percebido que sua força atual tinha, sem ele saber, aumentado drasticamente. Pelas suas estimativas, o seu eu atual tinha avançado para o nível Yuandan perfeito. Além disso, ele pode sentir que seu corpo também tinha ficado bem mais forte. Se não, dado o seu nível de força, ele teria cuspido um bocado de sangue ao receber esse golpe de Ling Qingzu. Claro, Lindung também percebeu que ele ainda não possuía a força para lutar contra Ling Qingzu. A força dela era assustadora, se ele travasse um combate direto, ele definitivamente não venceria ela. Afinal, a distância entre alguém no nível Yuandan perfeito e alguém no nível da criação não era algo pequeno. Com seu corpo estabilizado, os olhos de Lindung se focaram na grande porta de cobre. Lá, uma lótus verde pairava, e acima da lótus, o corpo inteiro de Ling Qingzu emanava uma aura assassina gélida, enquanto uma extrema raiva era transmitida de seus olhos claros. Desgraçado, eu vou sem dúvidas tomar a sua vida hoje. Ling Qingzu encarava Lindung, sua melodiosa voz era tão fria que cortava até aos ossos. Não é minha culpa, foi tudo armado pelo dono da tumba. Enquanto ele encarava Ling Qingzu, que era como um bloco de gelo negro, Lindung começou a sentir um calafrio na espinha. Seus olhos começaram a vagar pelo salão de pedra, mas ele não encontrou nenhum traço do homem erudito. Imediatamente, ele amaldiçoou em seu coração. Você tem que pagar o preço por desgraçar o meu corpo. Os olhos de Ling Qingzu estavam frios. Ela admitia saber o real culpado dessa situação, mas ainda assim isso não era motivo para deixar Lindung partir. Ela era alguém orgulhosa por natureza, ao passar dos anos, ela tinha visto inúmeros jovens talentosos, e não havia gênios ou monstros que ele nunca tinha visto antes. Mas, mesmo todas essas pessoas foram incapazes de conseguir o mínimo de atenção dela. Contudo, ainda assim sua pureza tinha sido desgraçada num lugar tão precário. Sem contar que, seu parceiro, era uma jovem qualquer e sem capacidade nenhuma. No passado, esse tipo de pessoa provavelmente seria incapaz de ao menos ser olhado por ela. Mas, mesmo assim, tinha sido ele que tomara a sua primeira vez. Com esse pensamento, mesmo com o temperamento de Ling Qingzu, uma incontrolável humilhação e intenção assassina começou a se formar em seu coração. Eu vou erguer um túmulo depois de te matar. Luzes verdes lentamente eram emitidas da lótus sob os pés de Ling Qingzu. Logo então, essas luzes aumentaram seu brilho, e o corpo dela estranhamente desapareceu. TCH. Ao ver que Ling Qingzu tinha desaparecido estranhamente, as pupilas de Lindung se contraíram. Uma poderosa energia mental imediatamente foi conjurada e no próximo instante, a alabarda em suas mãos parecia trazer consigo um vento escarlate, rasgando o ar, enquanto ferozmente golpeava para cima. A alabarda ancestral golpeou, mas apenas acertou uma imagem deixada por ela antes de fugir.
Depois de perceber que a força de Ling Qingzu era tão assustadora, a expressão de Lin Jin mudou drasticamente. Ele segurava fortemente na haste da alabarda com ambas as mãos, com seu corpo começando a girar. Como uma tempestade, um formidável vento envolvia o seu corpo. Vuvu! A alabarda golpeou, com poderosos ventos à sua volta, deixando profundas marcas no chão. Jin! Silhuetas da alabarda dançavam pelo céu. Subitamente, uma bela mão diretamente cortou pela tempestade. A bela mão segurou a haste da alabarda, o que fez com que as imagens de alabarda no céu se dissipassem. Não importava quanta força Lindung fazia, ela não conseguia soltar a mão de Ling Qingzu de sua alabarda. Com a bela mão restringindo os movimentos da alabarda, a bela figura de Ling Qingzu se mexeu, com seu corpo graciosamente se aproximando de Lindung. Sua outra mão era tão leve quanto uma pena enquanto fazia o caminho até o peito de Lindung. A luz verde que a cercava passava uma aura mortífera cheia de intenção assassina. Quando ele viu a extremamente formidável força da palma de Ling Qingzu, o coração de Lindung parou por uns instantes. Contudo, assim que ele estava prestes a usar toda a sua força para golpear de volta, a grande porta de cobre atrás deles explodiu com um bang, se transformando em inúmeros fragmentos que voavam para todos os lados, deixando vários buracos profundos no chão. Enquanto a porta de cobre explodia, algumas figuras a atravessavam rápidos como um trovão. Depois disso, eles rapidamente viram a cena que se desenrolava. Como Lindung estava de costas para a porta, as poucas pessoas que entraram pareceram ver que Ling Qingzu estava se afagando em Lindung. Essa cena fez com que os indivíduos normalmente calmos ficassem espantados. Ling Qingzu também percebeu a porta explodindo. Imediatamente, a assustadora luz verde que envolvia sua mão enfraqueceu substancialmente. Antes de atingir o peito de Lindung. Bang! Uma grande força atingiu seu peito, e o corpo de Lindung foi diretamente empurrado para trás. Contudo, graças ao grande aumento de sua força, seu corpo apenas deu uma cambalhota no ar, antes de seguro aterrissar no chão. Ele rapidamente recuou alguns passos, enquanto fortemente segurava a sua alabarda, ainda vigilante quanto a Ling Qingzu. Senhorita Qingzu, isso seria... Ao encarar a cena, o trio que tinha acabado de entrar estava espantado. Logo então, um deles sorriu de leve e perguntou: Nada demais, eu estava apenas trocando leves golpes com o jovem mestre. Nesse momento, a aura assassina e frieza nos olhos de Ling Qingzu tinha desaparecido num instante, com ela recuperando o aparentemente gentil comportamento de antes, e seu tom de voz cheio de um sentimento que fazia os outros se afastarem. O trio que tinha entrado era obviamente Lin Langtian, Wang Yan e Qin Shi, que estavam antes presos na grande formação. Depois que eles ouviram as palavras de Ling Qingzu, seus olhos se viraram para Lindung, enquanto cerravam as sobrancelhas. Naturalmente, eles conseguiam discernir que Lindung estava no nível Yuandan perfeito. Comparado a Ling Qingzu, a diferença era enorme, havia mesmo necessidade de uma troca de golpes contra ele. Os olhos do trio obviamente permeavam com um sentimento interrogatório ao olhar para Lindung, antes de então retirarem a visão dele. Tanto a aparência quanto força de Lindung não faziam com que eles se preocupassem. Senhorita Qingzu, pelo que parece, eu temo que o coração Nirvana já possua dono, certo? Lin Langtian olhou pelo salão de pedra vazia, enquanto gentilmente ria e falava. Vocês três ficaram um passo atrás. Ling Qingzu respondeu. Infelizmente, isso se deveu àquela grande formação. Ao ouvir isso, Wang Yan se sentiu um pouco desamparado, mas logo, ele agiu de maneira magnânima, soltando uma alta risada. No entanto, o fato da senhorita Qingzu ter obtido apenas significa que você é capaz. Embora esse coração Nirvana tenha uma chance de levar o indivíduo para o nível Nirvana, nós três não nos importamos. Mesmo sem ele, o nível Nirvana é apenas questão de tempo. Então eu agradeço o jovem mestre Wang Yan. Ling Qingzu riu de leve.
Pelo véu que cobria sua face, os belos contornos eram o bastante para acender ainda mais as chamas nos olhos de Wang Yan. Ah, já que o coração Nirvana já possui dono, eu vou sair primeiro. Ao ver Ling Qingzu conversando alegremente com os outros jovens de elite do grande Império Yan, Lindong não sabia o porquê, mas se sentia inquieto em seu coração. Imediatamente, ele falou e planejava ir embora. Lin Langtian, Wang Yan e Qin Shi não deram muita importância para Lindong. Um mero praticante no nível Yuandan perfeito não era o bastante para atrair a atenção deles. Espere. No entanto, embora o trio tivesse ignorado ele, Ling Qingzu cerrou os dentes enquanto falava. Oh! Ao ver que a normalmente elegante e calma Ling Qingzu inesperadamente deixou de lado seu comportamento. Lin Langtian e os outros ficaram surpresos. Logo então, suas sobrancelhas mais uma vez se juntaram, enquanto seus olhares se dirigiam a Lindong. Eles não eram idiotas, a reação de Ling Qingzu era obviamente fora do padrão para ele. Senhorita Qingzu, tem algo que ainda te incomoda. Ao ver que essa mulher ainda não deixava ele ir embora, Lindong pôde apenas parar seus passos e desamparado responder. Depois de ouvir essas palavras, Ling Qingzu parou. Nesse momento, ela não mais podia falar como antes, certo? Contudo, essa mulher era inteligente, ela apenas parou por pouco tempo antes de responder com sua voz indiferente: as artes marciais do jovem mestre são bem únicas, antes, nós ainda não decidimos um vencedor. Qingzu irá te seguir até encontrarmos um local para continuar nosso duelo, que tal? Jovem mestre Lin Langtian, Qingzu irá se despedir primeiro. Se eu tiver tempo, eu irei te visitar mais uma vez. Depois de dizer essas palavras, Ling Qingzu se curvou um pouco para Lin Langtian e os outros dois, antes dela andar lentamente para a direção de Lindong sob os olhares espantados do trio. Enquanto eles encaravam a elegante figura de Ling Qingzu ir embora, Lin Langtian e os outros dois estavam ainda mais confusos. Nesse momento, até um idiota perceberia algo tinha acontecido entre os dois. Arte marcial única, o quão único um pirralho no nível Yuandan perfeito poderia ser. E como isso poderia se comparar aos três, que era a elite dentre os jovens do grande Império Yan. Dentre os três, os olhos do mais orgulhoso, Wang Yan, cerraram um pouco. Ele encarava as costas de Lindong enquanto apertava o anel em seu dedo. Eu admito derrota. Ao ver Ling Qingzu graciosamente se aproximar, Lindong rapidamente disse. Contudo, os olhos de Ling Qingzu estavam de congelar a alma. Ela ignorou ele e andou até seu lado. Depois disso ela disse, vá. Lindong riu seco, sua vista procurava por todos os lados um meio de escapar enquanto planos se formavam sem a cabeça. Enquanto o olhar de Lindong procurava saídas, outro grupo de pessoas correu pela porta de cobre. Na frente do grupo, estavam Wang Pan, Lin Ke e os outros. Quando Wang Pan e os outros entraram, eles rapidamente viram Lindong. Um desprezo apareceu nos olhos de Wang Pan enquanto ele rapidamente ia para o lado de Wang Yan, falando algo baixo em sua orelha. Ao perceber esse desenvolvimento, Lindong ficou preocupado, ele sabia que esses dois estavam definitivamente falando dele. Vai! Enquanto a expressão de Lindong ficava escura, ao lado dele, a voz indiferente de Ling Qingzu mais uma vez soou. Esperem um pouco. Contudo, assim que Lindong planejava sair, uma calma voz veio de trás dele, assim como esperado. É agora. Depois de ouvir essa voz, Lindong lentamente suspirou em seu coração. No final, ele tinha sido incapaz de fugir desses problemas.